Salve, salve pessoal da hidrologia. Aqui quem fala é o professor Carlos Roberto e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter as características de cada subbacia que foram criadas a partir da delimitação automática, que é a nova funcionalidade que o REC HMS traz para vocês. A gente mostrou na videoaula anterior que a gente pode fazer essa delimitação automática que vocês estão vendo aí já no projeto, bem fácil, só usando o MNT, que é o que está ali no fundo, né, da imagem, né, colorido aqui, com essa escala de cores. E a gente, a partir desse MNT, a gente pode obter toda a topologia ou o design do projeto, com os elementos de subbacias, de trechos de rios, de junções. E depois que a gente faz essa delimitação automática das subbacias e de toda a topologia do projeto, a gente pode obter informações sobre essas subbacias e sobre esses trechos de rios, informações sobre a fisiologia desses elementos, ok? Muito bem, antes de começar essa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês descerem aí, deixarem já o seu like, se inscreverem no nosso canal para ajudar na causa da divulgação técnico-científica na nossa área, certo? E melhorar então a informação sobre a gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente. Vamos começar então diretamente aqui para essa videoaula então. Como é que a gente então pode obter essas características das subbacias e também dos trechos de rios? Muito simples. Depois que a gente finalizou esse passo, se você não viu ainda essa aula, vou deixar o link aqui embaixo. Vê antes, né, como é que eu cheguei até esse ponto aqui de forma simples e praticamente automática, né? Com alguns cliques a gente chega nessa configuração, só usando o MNT. Então, depois que você chega nesse passo, depois que você chega nesse ponto, é simples. Basta a gente vir aqui nessa opção do menu de parâmetros, parameters, e aí a primeira opção que a gente tem é a área das subbacias. Então nessa primeira opção você clicar, você vai obter facilmente aqui as áreas de cada subbacia. Nesse projeto, usando um limite, né, para começar a drenagem de 100 km², esse projeto ele criou automaticamente 17 subbacias, e para cada subbacia dessa vocês podem observar aqui a área em km². Uma coisa muito legal que o REC HMS faz agora nessa versão é de já automaticamente pegar esses valores de áreas e incorporar como uma característica dentro aqui de cada elemento de subbacia, né? Se você clicar aqui em subbacia 1, esse campo aqui de área ele já vai estar automaticamente preenchido, certo? Então é muito simples, agora ficou muito simples de trabalhar com o REC HMS, né? Usando essa nova funcionalidade. Bom, será que o REC HMS consegue obter outras características da subbacia além da área? Consegue sim. Onde é que a gente faz isso? A gente precisa vir de novo aqui em parâmetros, vai vir nessa opção de características. Bom, antes de clicar aqui, porque a subbacia número 1 está marcada, então eu vou clicar, selecionar a bacia inteira do Mundaú, certo? Para ele calcular para todas. Então seleciono aqui o projeto, né, a bacia, vou vir aqui em parameters, características, subbacia. Então olha o que ele fez. Ele mostra para a gente essa tabela onde ele tem várias características fisiográficas de cada subbacia calculada. Então cada coluna dessa é uma característica e cada linha é uma subbacia. Então quais são as características que a gente vê aqui? Então a primeira é o caminho mais longo, né, do rio, certo? Dentro da subbacia. Então cada característica dessa ela é descrita no manual do REC RAIS. Então é só ir na página do REC HMS, desculpa, e procurar, né, por características das subbacias
e vai ter um link aqui para o manual. E neste manual a gente consegue observar o conceito, né, de cada uma dessas características fisiográficas. Deixa eu reduzir aqui minha imagem. Por exemplo, o caminho mais longo. O caminho mais longo seria exatamente essa primeira coluna, né, que é o comprimento do rio do ponto mais amontante até a foz da subbacia, certo? Esse comprimento do rio, do caminho mais longo do rio na subbacia, ele geralmente é utilizado para o cálculo do tempo de concentração dessa subbacia, que vai ser um parâmetro muito importante para a simulação chuva-vazão, tá, pessoal? Então gravem isso aí, certo? Tem outras características fisiográficas das subbacias, né? Como o caminho a partir do centroide, que seria só esse trecho aqui, ó. Então tem aqui o centroide da subbacia e ele também dá, né, esse comprimento do rio do centroide até a foz, né? Enquanto o caminho mais longo seria do ponto mais remoto da subbacia até a foz. Vocês estão vendo aqui a diferença entre esses dois comprimentos, né, entre esses dois caminhos. Também tem o caminho 1085. O que é que seria o caminho 1085? Ele divide, né, a subbacia e coloca duas localizações. A localização 10, que seria o comprimento do rio, ele tem um valor X. Então, a 85% desse comprimento tem um ponto e a 10% desse comprimento tem outro ponto. Então, geralmente essas localizações 1085 são bastante utilizadas, né, para o cálculo da declividade, usando esses dois parâmetros, as duas cotas, né, nessas duas localizações. Essas localizações, né, são usadas para cota, e essa cota, em geral, essa declividade por essas cotas, elas podem ser utilizadas como uma declividade média, né, dessa subbacia. Também é um parâmetro muito utilizado na caracterização fisiográfica, né, das subbacias. E aí tem outros parâmetros, né, como por exemplo outras características, né, como a declividade. Relief seria o desnível, certo, em metros da cota. O desnível, né, seria do ponto mais extremo da subbacia até a foz. A razão, né, que é dividir simplesmente esse desnível pelo comprimento do rio principal, o caminho mais longo. Também tem a razão do enlongamento, né, dessa subbacia, dada por essa equação aqui. Quanto mais perto de 1 a bacia tem uma característica mais circular, e quanto mais perto de 0 ela é mais alongada. A densidade de drenagem é outra característica calculada pelo REC-HMS. A densidade de drenagem, ela pega todos os comprimentos dos rios que estão dentro da subbacia e divide pela área, praticamente. Então, quanto maior esse número, maior a densidade, obviamente, de drenagem, certo? Então, todos esses parâmetros, essas características são calculadas em cada coluna dessa, por subbacia. Isso vai ser muito importante. Tem várias razões aqui, várias utilizações. Por exemplo, eu posso utilizar isso aqui num estudo de caracterização fisiográfica das subbacias. Então, tenho todas as informações. Eu posso discutir, por exemplo, se a minha bacia tem um formato mais alongado ou menos alongado, se ela está mais sujeita a cheias, né, em função da declividade dela. Então, tem várias análises, né, que eu posso fazer em função dessas características aqui. Além das características fisiográficas, né, para cada subbacia, o REC-HMS também ele calcula as características dos trechos de rios, né, que ele automaticamente ele fez, né, devido à delimitação automática, né, das subbacias. Para que a gente obtenha essas características de cada trecho de rio, basta vir aqui, ó, em Parameters, Características,
e reach, né, que é de trecho. E aí ele vai listar essa tabelinha aqui com as informações, as características de cada trecho nas colunas e cada trecho aqui nas linhas. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o comprimento de cada trecho, a declividade, o desnível em metros e a sinuosidade desse trecho. O que é que seria a sinuosidade? Se eu voltar ali para a documentação, a sinuosidade vai ser isso aqui, ó. Eu tenho o trecho do rio e tenho ele em linha reta, certo? Se o valor da sinuosidade fosse igual a 1, quer dizer que o rio ele tem o mesmo comprimento do que o comprimento em linha reta. E quanto maior esse valor, mais sinuoso é o rio. Maior vai ser essa relação entre o comprimento do rio dividido pelo comprimento em linha reta, certo? Que é o cálculo da sinuosidade, né? Essa razão do comprimento do rio pelo comprimento em linha reta, certo? Então, tranquilo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o que a gente vê, que esse trecho aqui, o R1, ele está mais perto de 1, ele está mais numa linha reta, então 1,05. Enquanto esse trecho aqui, o R5, ele está perto de 2, então um trecho mais sinuoso, certo? Então dá para discutir, né, com esses parâmetros, né, essas características, tanto das subbacias como dos trechos de rios. Bom, será que a gente pode usar só esses números para fazer uma análise mais genérica, né, de como é que é cada subbacia, como é que é cada trecho de rio? Não só isso. A gente pode usar essas informações para parametrizar o nosso projeto também, cada subbacia e cada trecho de rio. Ou seja, cada subbacia tem um método, né, de perda, um método de transformação, e para esses métodos a gente usa os parâmetros, o comprimento, a área da bacia, o tempo de concentração. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular, por exemplo, o tempo de concentração com essas informações que eu acabei de mostrar, né, que o REC HMS ele calcula para a gente de forma automática, certo? Então, eu vou abrir aqui uma planilha para mostrar para vocês, ó, um cálculo que eu já fiz do tempo de concentração. Eu vou também compartilhar essa planilha com vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó, essa planilha, Parameters Mundaú. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho as subbacias. Eu calculei o tempo de concentração, né, de cada subbacia usando o comprimento do rio, né, o mais longo, e a inclinação, a declividade, e entrei com essa fórmula aqui, a fórmula de a equação de Kirchhoff, e ele calculou o tempo de concentração em minutos. O tempo de concentração em minutos ele também pode ser utilizado para calcular o tempo de pico, né? Em inglês é o lag time, né? Tempo de pico. O tempo de pico é 60% do tempo de concentração. Então, ou seja, para cada subbacia a gente pode determinar através dessa equação aqui, ó, equação de Kirchhoff, o tempo de concentração e, consequentemente, o tempo de pico. Isso também pode ser feito para os trechos de rio, né? Então a gente pode copiar e colar os valores que estão ali, né, no REC HMS e calcular então o tempo de concentração e o tempo de pico, né? Uma vez que o tempo de concentração, a gente só precisa dessas duas informações, o comprimento do rio principal e a declividade, certo? Então, com essas informações a gente consegue obter o tempo de concentração e, consequentemente, o tempo de pico, que vão ser utilizados na fase de parametrização do projeto, certo? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e na próxima videoaula eu vou mostrar como parametrizar usando essas informações. Como é que a gente pode parametrizar as nossas subbacias e os nossos trechos de rio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.